Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Então, finalmente choveu, né? E agora eu vou aproveitar para podar essa bonitona aqui. As outras já estão limpinhas, né? Ó, o limão como é que tá? Começando a ficar mais bonito. E ela será feita agora, né? E aí, enquanto eu estava me preparando aqui para começar a fazer essa limpeza aqui, essa higienização nela, que ela tá cheia de coisas aqui que não pertencem a ela aqui. Eu tenho quase uma outra árvore aqui, eu não sei nem o que é. Eu estava me ministrando ali, conversando algumas coisas comigo, né? Então, enquanto a gente toma conta dela aqui, nós vamos conversando. Hoje eu estava aqui pensando, né, como a gente também se comporta com relação a essas coisas, né? Como que funciona muitas vezes nas nossas vidas, né? Deus ali ministrando, falando comigo a respeito das nossas expectativas e visões, né? Você imagina, todas as outras plantas foram podadas, foram limpas, né? Estão ali evoluindo. Aguada, todas elas estão sendo, né? Todo dia, essa daqui também inclusive. Mas o fato é que essa aqui ainda está sufocada pelo excesso de peso aqui, de folhas que tem nela, pelos matos, né, que estou tirando agora aqui, que não pertencem aqui a ela, mas estão aqui, se desenvolveram. Isso é mato mesmo. E ela estava aqui, né? Todas as outras ali foram cuidadas, ela não. Todas as outras ali estão limpas, estão bonitas, né? Estão já podadas, arrumadas. Essa daqui não. Todas as outras ali já estavam no local correto, né? Já tiveram adubo. E essa daqui, por enquanto, estava recebendo apenas água. E muitas vezes acontece isso também na nossa vida, né? Nossa vida com Deus, né? A gente vê as pessoas do nosso entorno prosperarem, a gente vê as pessoas do nosso entorno ali estarem com a vida, né, que para o nosso ver ali, como a gente não convive, né, o que a gente percebe muitas vezes de longe tá tudo organizado, tá tudo certo, tá tudo indo bem, tá tudo fluindo, e a gente continua no mesmo lugar, sem avanços, né? E aí, obviamente, né, ainda é humano, na hora que você se pergunta, né, pô, Deus, quando é que vai chegar a minha vez? Por que todo mundo à minha volta tá indo e eu não? E a Bíblia, ela fala que há tempo para todas as coisas, né? Existe um cuidado que Deus tem com todos nós, né, de analisar o nosso preparo, fazer as coisas no tempo correto para que elas frutifiquem da forma correta e não nos gere problema, né, depois. Eu ia fazer a poda, né, dessa planta aqui exatamente junto com as outras, né? E aí, até quando eu estava gravando aí um dos devocionais, tem uma pessoa que entende, né, sobre isso ali, conversou com a minha prima, né, e ela entrou em contato comigo e falou que essa daqui tinha que ser feita
depois que chovesse. Só depois da chuva que poderia fazer essa poda, para que ela pudesse fluir da forma correta. E muitas vezes é assim nas nossas vidas também. A gente olha o tempo da colheita, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e a gente muitas vezes tenta se comparar com esse tempo, com essa colheita, e olha para a situação e fala, poxa, comigo não está ocorrendo. Muitas vezes a gente acha que o problema é conosco, estamos fazendo alguma coisa errada. E quando na verdade não há problema. É simplesmente uma questão de ajuste de tempo. O tempo correto para fazer a nossa não chegou ainda. E enquanto ele não chega, a gente continua lidando com os antigos problemas, com aquele antigo esgotamento, né, o sufocamento que está acontecendo ali, está tudo muito, né, muito cheio, muito confuso. E se Deus ele sempre fala, né, e revela as coisas no tempo certo, o que acontece é que muitas vezes a nossa cabeça está tão cheia, nossa mente está tão vidrada no que está acontecendo na vida das outras pessoas, que a gente não está tendo, né, que a gente não tem o nosso secreto com Deus, com tempo e qualidade suficiente para ouvir dele que aquilo que é para nossa vida ainda está sendo preparado, está chegando. Nosso tempo é outro, porque as nossas prioridades serão outras, as atividades que nós teremos que exercer serão outras, e está tudo bem. Só que se eu não tenho esse nível de intimidade com o Espírito Santo, se eu não tenho esse nível de busca, de orientação em Deus, o que sobra para mim é simplesmente comparar a minha vida com a vida daqueles que estão ao meu redor. E quando chegar o tempo da poda, para que eu consiga de fato fluir, né, e adquirir força para chegar até onde Deus quer que eu chegue, eu muitas vezes ainda vou entender isso como um castigo. Eu vou entender isso como uma dor e não como um processo de limpeza para a minha evolução. Eu vou entender isso como se eu estivesse sendo penalizado por algo, como se eu estivesse sendo cobrado por alguma falta, e não vou entender de fato isso como algo necessário para que eu me desenvolva, para que eu evolua. Entende que a nossa vida junto a Deus, junto ao Espírito Santo, né, junto a Cristo, é basicamente como um jardim. Nós podemos ter a nossa mente completamente sufocada por informação demais, barulho demais, intimidade de menos, tempo de menos com o Senhor, e aí nós ficaríamos realmente como boas sementes em meio aos espinhos, né, sufocados e sem entender de fato o nosso propósito. Ou a gente pode verdadeiramente dar um tempo para nos isolarmos, ouvir o Espírito, trabalhar isso na nossa cabeça para que a gente consiga, Pretinho, não, para que a gente consiga em intimidade entender o real propósito de Deus para as nossas vidas. Então, o Espírito Santo é como se fosse exatamente o jardineiro. Ele vai chegar e vai fazer as podas necessárias para a gente conseguir adquirir força e atingir os objetivos. Mas é necessário que a gente tenha intimidade suficiente para saber
a hora que o Espírito Santo chega e o que ele está fazendo. Para a gente simplesmente não achar que é só mais um processo doloroso que a gente está passando na vida. Por mais simples que pareça, né? Às vezes a ação do Espírito Santo, ele já nos dá uma outra cara, já nos dá uma outra visão. Ele nos prepara para algo que vai ser muito melhor para as nossas vidas, né? E esse processo de poda, que é extremamente necessário, né? Tirar a gente da direção errada, tirar a gente das amizades erradas, né? Tirar a gente das análises dos pensamentos errados. E eu não estou falando aqui errado no sentido de fazer coisa ilícita, estou falando errado no sentido de não ser pra gente, né? Pode ser lícito, mas não ser bom para o nosso ministério, não ser bom para aquilo que Deus quer desenvolver nas nossas vidas. Por isso que é extremamente importante a gente buscar, né, essa direção de Deus. Reparem que um pouquinho de tempo e já fica com uma outra cara, né? Nem foi muita coisa que eu pude fazer ali, ela estava bem disforme, mas um pouquinho da ação já dá um respiro, já dá uma outra cara, já deixa melhor. Tudo isso aqui, apesar de ser lícito, apesar de pertencer à árvore, estava atrapalhando ela. Tudo isso aqui ela estava carregando como peso. E assim muitas vezes é nas nossas vidas, quando a gente está se comparando com as pessoas. Agora ela está ali, ó. Ainda tem mais coisas para tirar. Amanhã eu tiro com mais calma, mas já existe um alívio, né? Já existe uma forma que está sendo dada, já existe uma esperança de ela crescer mais, né? E crescer de forma ordenada. E é assim que Deus faz conosco, né? O Espírito Santo, na verdade, é o grande mediador dessas mudanças que precisam acontecer. É o cara que mantém o alicate de poda na mão e vai fazendo os ajustes para a gente chegar naquilo que é o propósito dele para as nossas vidas. E é isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua mente, seu coração, sua família, seus projetos, seu propósito, sua casa, e que cada um de nós tenha o coração aberto, né, para que o Espírito Santo possa realizar as podas que são necessárias. Deus abençoe a todos.